A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Chechel, também conhecido como Homem-Coruja ou Homem-Mariposa em algumas interpretações, é um criptídeo brasileiro que desperta curiosidade e fascínio, mas possui registros escassos e fragmentados, o que torna sua história envolta em mistério. Diferentemente de criptídeos mais famosos, como o Mapinguari ou o Chupacabra, o Chechel é menos documentado, com informações dispersas em relatos orais, folclore local e algumas menções em publicações sobre criptozoologia. O termo Chechel é associado a uma criatura lendária no Brasil, especialmente em regiões do interior, onde o folclore mistura influências indígenas, africanas e europeias. O nome Chechel pode variar dependendo da região ou do relato. Em alguns contextos é chamado simplesmente de Homem-Coruja, devido à sua suposta aparência, que remete a uma criatura com traços de ave, olhos grandes e comportamento noturno. Há também especulações de que o Chechel possa ser confundido com uma mariposa, Mothman em inglês, um criptídeo norte-americano devido a semelhanças descritivas, mas não há evidências sólidas de que sejam a mesma criatura. Outros nomes regionais podem incluir variações como coruja-homem ou bicho-coruja, mas esses termos são menos comuns e muitas vezes genéricos, aplicados a diferentes lendas. No folclore brasileiro, o Chechel é frequentemente descrito como uma entidade sobrenatural ou um ser híbrido, ligado a florestas, áreas rurais e ambientes isolados. Sua presença é associada a presságios, medo do desconhecido e histórias contadas para manter crianças ou viajantes afastados de certos locais à noite. A origem do nome Chechel não é clara, mas pode estar relacionada a línguas indígenas ou a onomatopeias que imitam sons de aves noturnas, como corujas comuns no imaginário brasileiro. A aparência do Chechel é descrita de forma variada, mas há elementos consistentes nos relatos. O Chechel é frequentemente descrito como uma criatura bípede, com corpo semelhante ao de um humano, mas com características aviárias. Sua altura varia entre 1,5 e 2 metros. Um dos traços mais marcantes é a presença de olhos grandes, muitas vezes descritos como vermelhos ou refletindo luz, o que reforça a associação com corujas ou outras aves noturnas. Alguns relatos mencionam asas, embora não seja claro se o Chechel voa ou apenas possui penas ou uma capa que lembram asas. Em certas histórias, ele é descrito como planando ou movendo-se rapidamente entre árvores. Sua pele ou cobertura é geralmente descrita como escura, variando entre tons de cinza, preto ou marrom, o que o torna difícil de ser visto à noite. O Chechel é descrito como ágil, com movimentos silenciosos, o que contribui para seu caráter assustador. Alguns relatos sugerem que ele emite sons guturais, assobios ou gritos agudos, semelhantes aos de aves. Essa aparência híbrida o coloca em uma categoria semelhante a outros criptídeos globais, como o Mothman ou o Ahol de Indonésia, mas com um sabor distinto brasileiro, enraizado no folclore local e nas paisagens rurais. Os avistamentos do Chechel são relatados principalmente em áreas rurais e florestas do Brasil, com maior concentração em estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Locais específicos mencionados incluem Minas Gerais, regiões de mata fechada como o Vale do Jequitinhonha e áreas próximas a Belo Horizonte, são citadas em relatos orais. O interior mineiro, com suas histórias de assombrações, é um ponto quente para lendas como Chechel. Goiás e Mato Grosso, áreas do Cerrado com vastas extensões de vegetação e isolamento, são mencionadas em histórias de viajantes que alegam ter visto uma criatura alada ou com olhos brilhantes. Amazônia. Embora menos comum, algumas histórias do norte do Brasil, especialmente em comunidades ribeirinhas, associam o Chechel a florestas densas ou rios,
onde ele seria confundido com espíritos ou entidades como Curupira. São Paulo, interior. Relatos esporádicos em cidades como Campinas ou Piracicaba mencionam uma criatura noturna que assusta moradores em áreas rurais. Os avistamentos tendem a ocorrer em locais isolados, à noite e frequentemente em trilhas, estradas de terra ou próximo a corpos d'água. A falta de iluminação e o ambiente natural contribuem para a aura de mistério e para a dificuldade de verificar os relatos. Os registros de avistamento do Chechel são raros e, na maioria dos casos, baseiam-se em histórias orais sem datas precisas. No entanto, algumas informações podem ser destacadas. Décadas de 1960 e 1970, período em que o folclore brasileiro começou a ser mais documentado por pesquisadores como Câmara Cascudo e outros etnógrafos. Nessa época, o Chechel aparece em relatos coletados em comunidades rurais, mas sem detalhes específicos de datas ou testemunhas. 1980. Há menções esparsas de avistamentos em Minas Gerais, particularmente em áreas rurais, onde moradores relataram uma criatura alada que emitia sons estranhos. Um relato não confirmado de 1987, no interior de Goiás, descreve um fazendeiro que viu uma figura humanoide, com olhos vermelhos próximos a um riacho. 2000. Com a popularização da internet, fóruns e sites brasileiros sobre criptozoologia, como o antigo Orkut e blogs de mistérios, começaram a compartilhar histórias do Chechel. Um caso relatado em 2004, em uma comunidade online, descrevia um grupo de jovens em Mato Grosso, que alegou ter visto uma criatura voadora com olhos brilhantes enquanto acampava. 2010. Um relato mais recente de 2016 circula em redes sociais e foi mencionado em um subreddit brasileiro sobre criptozoologia. Nele, um usuário afirmou que sua avó, moradora de uma área rural em São Paulo, viu uma criatura parecida com uma coruja gigante, mas com corpo de homem em 2015. Não há provas físicas como fotos ou vídeos para corroborar. A ausência de registros visuais ou evidências concretas é uma característica comum na criptozoologia, e o Chechel não é exceção. A maioria dos avistamentos é anedótica, passada de geração em geração ou compartilhada em conversas informais. O Chechel, como muitos criptídeos, pode ser analisado sob diferentes perspectivas. Folclore e cultura. No Brasil, histórias de criaturas noturnas não são comuns devido à rica tradição oral. Folclore e cultura. No Brasil, histórias de criaturas noturnas são comuns devido à sua rica tradição oral. O Chechel pode ser uma variação de lendas como a rasga-mortalha, uma coruja associada à morte, ou o saci, um trickster que assusta viajantes. Sua figura serve como um mecanismo cultural para explicar o desconhecido ou dissuadir comportamentos arriscados, como vagar por florestas à noite. Explicações naturalistas. Muitos avistamentos do Chechel podem ser atribuídos a animais reais, mal identificados. Corujas como a coruja buraqueira ou a suindara têm olhos refletivos e podem parecer assustadoras à noite. Outras possibilidades incluem morcegos grandes. Algumas espécies de morcegos brasileiros, como o morcego frugívoro, têm envergadura considerável e podem ser confundidas com criaturas aladas. Aves de rapina. Gaviões ou outras aves noturnas, quando vistas, em condições de pouca luz, podem ser interpretadas como humanoides. Ilusões ópticas. A escuridão, combinada com o medo e a imaginação, pode transformar silhuetas de árvores ou animais em figuras monstruosas. Influências externas. A semelhança do Chechel com o Mothman, um criptídeo americano famoso por avistamentos em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos anos 1960, sugere uma possível influência cultural. Filmes, séries e livros sobre criptídeos podem ter moldado relatos brasileiros, especialmente a partir dos anos 1990, quando a globalização trouxe essas histórias ao Brasil. Psicologia e fenômenos sociais.
Avistamentos de criptídeos muitas vezes surgem em momentos de incerteza ou crise. O Chechel pode refletir medos coletivos de comunidades rurais, como a perda de terras, desmatamento ou encontros com animais selvagens. A relevância do Chechel hoje está mais ligada ao entretenimento e à preservação do folclore do que à crença literal. Ele aparece em listas de criptídeos brasileiros, como em artigos do site Fatos Desconhecidos, e é mencionado em discussões sobre a riqueza do folclore nacional. Para muitos, o Chechel é uma curiosidade, uma história para contar em rodas de conversa ou acampamentos. O Chechel é um criptídeo fascinante, mas esquivo, que encapsula o medo do desconhecido no contexto rural brasileiro. Com sua aparência de homem-coruja, olhos brilhantes e presença noturna, ele evoca o mesmo tipo de mistério que criptídeos globais como Mothman ou Chupacabra. Seja ele uma coruja mal interpretada, uma lenda indígena ou algo mais, o Chechel continua a assombrar a imaginação de quem se aventura pelas noites no interior do Brasil.